Valentina Rocha aprendeu cedo que o mundo raramente oferece espaço. Ele precisa ser ocupado. Naquela manhã, diante do edifício espelhado do fundo áureo capital, ela sentiu o peso dessa verdade nos ombros, mas não deixou que isso alterasse o ritmo de seus passos. O céu estava cinza, refletido na fachada de vidro, como se a cidade inteira observasse seu movimento. Ela ajustou o blazer grafite, respirou fundo e atravessou as portas giratórias com a serenidade de quem já enfrentou portas muito mais difíceis de abrir. Não era apenas uma reunião. Era o tipo de encontro que define trajetórias. 7 anos antes, sua startup nascera numa sala emprestada, com cadeiras desiguais e café requentado. Hoje, os números projetados em seu tablet mostravam crescimento consistente, contratos internacionais em negociação e um potencial de expansão que poucos poderiam ignorar. 200 milhões de reais estavam em jogo. O investimento consolidaria sua posição no mercado e colocaria a empresa entre as mais promissoras do país. O elevador subiu silencioso até o último andar. No reflexo do espelho, Valentina viu a própria imagem. Postura firme, olhar concentrado, nenhuma hesitação visível. Mas por trás da aparência controlada havia memória. Lembrou-se das vezes em que sua voz fora confundida com a de uma assistente. Das reuniões em que explicaram sua própria estratégia para ela. Das mensagens não respondidas até que um homem repetisse exatamente o que ela já havia dito. Nada daquilo a surpreendia mais, mas ainda deixava marcas. As portas se abriram para a sala de reuniões envidraçada. A vista panorâmica dava a sensação de superioridade calculada. Em cabeceira da mesa estava Henrique Vasconcelos, herdeiro do fundo. Expressão neutra demais para ser cordial. Ele não se levantou quando ela entrou. Limitou-se a folhear o material impresso, como se analisasse um relatório qualquer. "Então você é a fundadora?" perguntou sem encará-la diretamente. "Sou", respondeu Valentina firme. Alguns analistas trocaram olhares discretos. Pequenas risadas abafadas surgiram quando Henrique inclinou a cabeça. "Confesso que esperava alguém com mais presença." A palavra caiu como uma peça de dominó cuidadosamente posicionada. Presença, não competência, não estratégia. Presença. Valentina iniciou a apresentação. Slide após slide, apresentou dados sólidos, crescimento orgânico, retenção de clientes acima da média do setor, plano de internacionalização detalhado. Sua voz não oscilou. Sua postura não vacilou. Quando concluiu, o silêncio que se seguiu era denso. Henrique cruzou os braços. "Os números são interessantes", disse. "Mas liderança exige mais do que projeções. O mercado precisa confiar na imagem que está à frente." Ele fechou a pasta lentamente. "Nosso fundo não investe em risco emocional." A frase ecoou na sala. Risco emocional. Era assim que ele definia anos de trabalho, noites sem dormir e decisões estratégicas calculadas. "Talvez sua empresa precise de alguém mais adequado para liderar esta fase", completou. Adequado. A palavra parecia repetir-se dentro dela. Adequado para quem? Para qual molde? Para qual sobrenome? Valentina sentiu o coração acelerar por um breve segundo, mas manteve o controle. Poderia argumentar, confrontar, pedir justificativas técnicas, mas sabia que a decisão já estava tomada antes mesmo de ela entrar na sala. Fechou o notebook. "Agradeço o tempo de vocês." Virou-se e caminhou até a porta. Nenhum deles imaginava que aquela saída silenciosa seria o primeiro movimento de uma reviravolta que abalaria não apenas o fundo, mas a narrativa de poder que sustentava aquele prédio. Do lado de fora, o ar parecia mais frio. Ela atravessou o saguão sem olhar para trás. No reflexo do vidro, viu novamente sua própria imagem. Não havia derrota ali. Havia decisão. Se você já foi julgado antes mesmo de provar seu valor, continue ouvindo.
Porque a história de Valentina não termina na porta que se fecha. Naquela noite, sentada na varanda de seu apartamento, ela relembrou cada detalhe da reunião. Não chorou, não enviou mensagens impulsivas, apenas pensou. A palavra adequado repetia-se como um desafio silencioso. Ela sabia que a negativa do Áureo Capital se espalharia rapidamente pelo mercado. Na manhã seguinte, 3 reuniões foram canceladas. Um investidor foi direto ao ponto. Se o Áureo recusou, talvez exista algo que não estamos vendo. O conselho convocou o encontro emergencial. A tensão era visível. Talvez seja estratégico trazer um CEO mais experiente para a próxima fase, sugeriu um conselheiro. Valentina ouviu cada argumento sem interromper. Você pode continuar como fundadora, mas deixar a liderança executiva para alguém com perfil mais alinhado ao mercado, insistiram. Ela respirou fundo. Se para crescer eu preciso desaparecer, então não é crescimento, é substituição. O CFO cruzou os braços. Estamos falando de 200 milhões. Estamos falando de direção, respondeu ela. O silêncio que se seguiu não era de discordância, era de reconhecimento. Valentina sabia que a decisão teria custo, mas também sabia que certas concessões não se desfazem depois. Naquela noite, escreveu uma carta aberta. Não citou nomes, não atacou ninguém. Falou sobre liderança, sobre competência questionada, sem critério técnico, sobre como o mercado ainda confundia imagem com capacidade. Publicou. Em 24 horas, a carta ultrapassou 50 mil compartilhamentos. Em 48, virou pauta em portais de negócios. Empreendedoras começaram a relatar experiências semelhantes. Jovens profissionais encontraram nas palavras dela um espelho. Henrique leu a carta com desdém. Vai passar, comentou. Mas não passou. 3 semanas depois, um fundo internacional solicitou reunião. Sem exigências prévias, sem sugestões de troca de comando. Durante a videoconferência, a representante do fundo fez perguntas técnicas profundas. Valentina respondeu com clareza. Falou de expansão, inovação, sustentabilidade financeira. No final, ouviu algo diferente do que ouvira no prédio espelhado. Investimos em visão, e visão não se terceiriza. 2 semanas depois, a proposta foi formalizada. 280 milhões. Avaliação superior. Nenhuma condição de substituição. Quando o contrato foi assinado, o mercado reagiu imediatamente. A empresa de Valentina tornou-se símbolo de liderança firme. Novos talentos enviaram currículos espontaneamente. Clientes internacionais fecharam acordos. E então surgiu a notícia inesperada. O edifício do Áureo Capital estava à venda. Problemas de liquidez, reestruturação interna. Valentina não comentou publicamente, mas observou cada movimento. Algo dentro dela compreendia que certas histórias não se encerram com uma negativa. Elas apenas mudam de direção. E aquela direção estava apenas começando. A notícia sobre a possível venda do edifício do Áureo Capital começou como um sussurro em corredores financeiros. Primeiro apareceu em um blog especializado, depois em um fórum restrito de investidores. Em poucos dias, tornou-se um comentário recorrente em reuniões estratégicas. Problemas de liquidez, investimentos mal calibrados, pressão de cotistas. Nada escandaloso, mas suficiente para fragilizar a imagem de estabilidade que o fundo sempre cultivara. Valentina acompanhava cada movimentação com atenção silenciosa. Não por revanche, por estratégia. O prédio onde funcionava o Áureo não era apenas concreto e vidro. Era localização privilegiada, infraestrutura tecnológica avançada e, acima de tudo, símbolo. Quem ocupava aquele espaço ocupava narrativa. Enquanto o mercado comentava a ascensão meteórica da empresa de Valentina, Henrique Vasconcelos enfrentava questionamentos internos. Alguns sócios
começavam a revisar decisões recentes. A recusa ao investimento na startup de Valentina passou a ser citada como exemplo de miopia estratégica. Foi uma decisão técnica, defendeu Henrique em uma reunião reservada. Mas a justificativa já não parecia tão sólida. O sucesso da empresa dela tornava qualquer argumento frágil. Na sede da startup, o clima era diferente. A equipe celebrava o novo investimento, mas Valentina mantinha o foco. Expansão exige disciplina. Crescimento acelerado pode comprometer estrutura. Ela sabia que precisava fortalecer governança, consolidar cultura interna e proteger a identidade que os trouxera até ali. Em uma reunião com o novo fundo parceiro, analisou cenários de aquisição estratégica. O edifício do Áureo apareceu na tela como oportunidade potencial. Localização central, estrutura pronta para centro de inovação, visibilidade institucional, explicou o diretor financeiro. Valentina ouviu atentamente. Qual o valor estimado? Perguntou. O número projetado era alto, mas viável dentro da nova capacidade de investimento. Ela não respondeu de imediato. Olhou pela janela da sala, lembrando-se do dia em que saíra daquele mesmo prédio sendo considerada inadequada. A memória não trouxe dor, trouxe clareza. Avaliem com profundidade, disse por fim. Quero o relatório completo de viabilidade. Nas semanas seguintes, advogados, analistas e consultores trabalharam em silêncio. A proposta foi estruturada por meio de uma holding recém-criada, preservando discrição. Nenhum anúncio prematuro, nenhuma exposição desnecessária. Quando a oferta formal foi apresentada aos proprietários do imóvel, a negociação evoluiu rapidamente. O Áureo precisava de liquidez. A holding oferecia segurança e agilidade. Henrique soube da proposta apenas quando o processo já estava avançado. Ao descobrir quem estava por trás da holding, permaneceu em silêncio por longos segundos. Ela? Murmurou. A confirmação foi objetiva. Pela primeira vez desde a recusa da reunião, Henrique sentiu algo próximo de arrependimento. Não pela perda financeira imediata, pela percepção tardia. Enquanto isso, Valentina mantinha postura neutra em entrevistas. Questionada sobre expansão, falava em inovação e impacto social. Não mencionava o prédio, não mencionava o Áureo. A estratégia não exigia alarde. O contrato foi assinado em uma manhã discreta, sem coletiva de imprensa, sem fotógrafos, apenas assinaturas e formalidades jurídicas. 2 dias depois, o anúncio oficial foi publicado. A holding vinculada ao Grupo Rocha adquire edifício corporativo no centro financeiro. A imprensa rapidamente conectou os pontos. O prédio era o mesmo onde funcionava o Áureo Capital. A narrativa espalhou-se como fogo controlado. Artigos analisavam a ironia estratégica. Colunistas destacavam a elegância da movimentação. Especialistas comentavam sobre mudança de paradigmas no mercado de investimentos. Na sede do Áureo, o clima era pesado. Funcionários recebiam comunicados internos sobre reestruturação de espaço. Alguns departamentos seriam realocados. A permanência no edifício dependeria de acordos futuros com a nova proprietária. Henrique convocou reunião extraordinária com os sócios. Nós precisamos controlar a narrativa, disse. Mas narrativa já não era algo que se controlasse com facilidade. Ela pertence a quem constrói coerência entre discurso e ação. Valentina reuniu sua equipe principal no final da tarde. Este prédio será nosso centro global de inovação, anunciou. Os olhares se iluminaram. Vamos transformá-lo em espaço de desenvolvimento, formação e impacto social. Não era apenas expansão física, era reposicionamento institucional. Se você acredita que sucesso é apenas acumular ativos, observe o que está acontecendo aqui. Às vezes, o maior ativo é o significado. As obras de adaptação começaram rapidamente.
Andares foram redesenhados para abrigar laboratórios de tecnologia, espaços colaborativos e auditórios para eventos. Um programa de aceleração para empreendedores periféricos foi anunciado. Parcerias acadêmicas foram firmadas. Enquanto isso, o Áureo Capital enfrentava pressão crescente. 2 investidores relevantes retiraram participação. A imprensa questionava decisões estratégicas recentes. Henrique tornara-se figura associada à oportunidade perdida. Em uma noite silenciosa, ele permaneceu sozinho na sala de reuniões, onde recusara o investimento de Valentina meses antes. A vista da cidade continuava impressionante, mas o significado mudara. Lembrou-se da palavra que usara: presença. Agora compreendia que presença não se mede por molde, mas por consistência. Na semana seguinte, Henrique comunicou ao conselho sua decisão de deixar o cargo executivo ao final do trimestre. O comunicado foi formal, técnico, sem menção a arrependimentos. Valentina soube da notícia por meio de um alerta no celular. Não reagiu com euforia, apenas registrou mentalmente a consequência natural de escolhas estratégicas. Meses depois, o Centro de Inovação foi oficialmente inaugurado. O auditório principal lotou para o evento de abertura. Jovens empreendedores, investidores, jornalistas e líderes comunitários ocupavam cada assento. Valentina subiu ao palco sob aplausos. Este prédio simboliza algo maior do que crescimento empresarial, começou. Ele representa a decisão de nunca aceitar limites impostos por expectativa alheia. O público ouviu em silêncio atento. Crescer não é substituir quem você é para caber em um molde. É expandir quem você é até que o molde se torne irrelevante. Aplausos ecoaram pelo auditório recém-reformado. Henrique assistiu ao discurso pela transmissão online. Não havia raiva em sua expressão. Havia reconhecimento. A empresa de Valentina consolidava-se como referência não apenas financeira, mas cultural. Programas sociais ganharam destaque nacional. Universidades convidavam executivos da empresa para palestras. A narrativa deixara de ser sobre uma reunião negada, tornara-se sobre transformação estrutural. Naquela noite, sozinha em seu escritório no novo prédio, Valentina percorreu os corredores iluminados. Tocou a parede de vidro da sala, onde meses antes fora considerada inadequada. Não havia ressentimento, havia compreensão. Ela sabia que a aquisição não apagara o passado, mas redefinira o futuro. Se até aqui você percebe que certas portas fechadas podem esconder oportunidades maiores, continue acompanhando, porque o impacto dessa decisão ainda não terminou. Valentina retornou à sala principal e observou a cidade pela janela. As luzes refletiam no vidro como possibilidades infinitas. O prédio agora carregava outro nome, outra liderança, outra visão. E a história ainda tinha capítulos a serem escritos. A transformação do edifício não foi apenas arquitetônica, foi simbólica. Em poucos meses, o antigo centro de decisões restritas tornou-se espaço aberto de ideias, encontros e possibilidades. Onde antes predominavam reuniões fechadas e corredores silenciosos, agora circulavam jovens desenvolvedores, mentores, pesquisadores e empreendedores iniciantes. O prédio respirava outra energia. Valentina acompanhava cada etapa da mudança com atenção estratégica. Não queria apenas ocupar o espaço, queria redefinir seu propósito. Criou programas de bolsas para estudantes de baixa renda, incubadoras para startups lideradas por mulheres e minorias, e um laboratório dedicado a soluções tecnológicas para impacto social. A mídia passou a chamar o prédio de O Marco Rocha. O nome oficial era Centro Global de Inovação Rocha, mas o apelido carregava força narrativa. Especialistas apontavam o movimento como um divisor de águas na cultura empresarial brasileira.
Enquanto isso, o Áureo Capital lutava para preservar relevância. A saída de Henrique gerou reestruturação interna. Um novo CEO foi anunciado com perfil técnico e discurso de modernização. Contudo, reputação não se reconstrói apenas com comunicados. Em uma entrevista coletiva, o novo executivo afirmou: "Estamos comprometidos com diversidade e visão de longo prazo." Mas muitos se lembravam da reunião anterior. A memória coletiva é silenciosa, mas persistente. Valentina não mencionava o passado publicamente. Quando questionada sobre o episódio inicial, respondia com serenidade: "Cada decisão que tomamos molda nossa trajetória. O importante é aprender com elas." O Centro Global começou a atrair empresas internacionais interessadas em parcerias. Eventos de tecnologia, fóruns de liderança e encontros acadêmicos passaram a ocorrer no auditório principal. O prédio tornou-se ponto de convergência de inovação. Certa tarde, durante uma mentoria com jovens empreendedores, uma estudante perguntou: "Você nunca pensou em aceitar a condição de trazer outro CEO só para garantir o investimento?" Valentina sorriu levemente. "Pensei no impacto de aceitar", respondeu. "Algumas concessões parecem pequenas no início, mas redefinem quem você se torna depois." A sala permaneceu em silêncio reflexivo. No mesmo período, Henrique enfrentava nova realidade. Longe do cargo executivo, iniciou o processo de consultoria independente. Em reuniões privadas, analisava tendências de mercado e revisava decisões passadas. O episódio com Valentina tornara-se estudo informal entre colegas. "Subestimar é mais caro do que parece", comentou certa vez. O tempo avançava e o Centro Rocha consolidava resultados financeiros sólidos. O novo fundo parceiro relatava desempenho acima das projeções. A empresa expandia operações para 2 novos países. Mas Valentina sabia que crescimento acelerado exige vigilância constante. Reforçou governança, contratou especialistas em compliance e criou conselho consultivo diversificado. Não queria que o sucesso fosse apenas momentâneo. Em uma reunião interna, enfatizou: "Nossa expansão precisa manter coerência com nossos valores. Não sacrificaremos cultura por velocidade." A equipe concordou. Muitos funcionários viam na liderança dela exemplo de consistência. Meses depois, o centro recebeu convite para sediar o maior congresso latino-americano de inovação social. A proposta foi aceita imediatamente. Durante 3 dias, o prédio recebeu milhares de visitantes. No painel de abertura, Valentina compartilhou reflexão que repercutiria amplamente. A verdadeira presença não é sobre aparência, é sobre impacto contínuo. A frase tornou-se manchete em portais especializados. Enquanto isso, o Áureo Capital anunciava resultados modestos. A reestruturação evitara crise maior, mas crescimento estava aquém do mercado. Analistas destacavam que oportunidades perdidas dificilmente retornam. Henrique acompanhava os relatórios com atenção. Em determinado momento, solicitou reunião com Valentina. O pedido foi inesperado. Após avaliar a agenda, ela aceitou o encontro discreto no próprio Centro Rocha. No dia marcado, Henrique atravessou o saguão transformado. Observou jovens trabalhando em mesas colaborativas, painéis interativos, exibindo dados de impacto social, murais com fotos de projetos apoiados. A recepção o conduziu até a antiga sala de reuniões. O espaço agora tinha decoração moderna, luz natural ampliada e mesa circular substituindo a antiga cabeceira hierárquica. Valentina entrou com postura tranquila. "Obrigado por aceitar", disse Henrique. "O que posso ajudar?", perguntou ela. Ele hesitou por segundos. "Quero entender como você construiu isso. Não apenas financeiramente, estrategicamente." Valentina refletiu antes de responder. "Construí, mantendo coerência entre discurso e decisão." Henrique assentiu lentamente. "Eu subestimei isso.
A conversa seguiu técnica, respeitosa, sem tensão aparente. Não houve pedido de desculpas explícito, não houve acusação, apenas reconhecimento tácito de mudança de perspectiva. Ao final, Henrique levantou-se. Aprendi mais hoje do que naquela reunião meses atrás, disse. Valentina respondeu com leve sorriso. Às vezes aprendemos mais com o que recusamos do que com o que aceitamos. O encontro permaneceu confidencial. Nenhum comunicado foi divulgado, mas internamente representou o fechamento de ciclo. Se você acredita que maturidade é reconhecer erros antes que se tornem irreversíveis, observe como cada escolha molda trajetórias. O Centro Rocha continuava a expandir programas. Um fundo de investimento dedicado a empreendedores periféricos foi lançado. Parcerias governamentais ampliaram o alcance nacional. Em relatórios anuais, a empresa apresentava não apenas lucro, mas métricas de impacto social mensuráveis. Valentina dedicava parte significativa do tempo a mentorias individuais. Muitos viam nela não apenas CEO, mas referência de liderança ética. Durante uma dessas mentorias, ouviu de um jovem fundador: quando disseram que eu não tinha perfil para liderar, pensei em desistir. Depois li sua carta. Ela sentiu o peso da responsabilidade. Nunca permita que definam seu valor por expectativa alheia, respondeu. À noite, sozinha no escritório, percorreu novamente o prédio. Cada andar contava história diferente. Onde antes existia exclusividade, agora havia inclusão estruturada. A cidade vista pela janela parecia menor do que a visão que construíra, mas o impacto da decisão inicial ainda reverberava além daquele espaço físico. Conferências internacionais convidavam Valentina para falar sobre liderança transformadora. Universidades estudavam o caso como exemplo de estratégia alinhada a valores. O mercado começava a entender que presença não se impõe por tradição, mas se consolida por coerência. E a jornada ainda não alcançara o ponto mais significativo. Um ano após aquela reunião no último andar do prédio espelhado, o Centro Global de Inovação Rocha já não era apenas um símbolo de virada estratégica. Tornara-se referência institucional. O que começara como uma decisão silenciosa transformara-se em movimento consistente. Na manhã do aniversário de um ano da aquisição, Valentina chegou mais cedo ao prédio. Gostava de caminhar pelos corredores antes que a rotina acelerasse. O silêncio da primeira hora do dia tinha algo de sagrado. Era ali que ela organizava pensamentos e revisitava decisões. Passou pelo auditório, onde cadeiras vazias aguardavam o evento comemorativo programado para aquela noite. Percorreu o laboratório de tecnologia social, onde engenheiros trabalhavam em soluções para comunidades com acesso limitado à infraestrutura digital. Observou jovens mentores conversando em uma sala de reuniões transparente. Cada ambiente representava consequência concreta de uma escolha feita meses atrás. Ela parou diante da antiga sala onde fora considerada inadequada. A mesa circular refletia a luz suave da manhã. Não havia mais cabeceira dominante. Não havia hierarquia implícita na disposição dos assentos. A arquitetura fora pensada para colaboração, não para intimidação. Valentina tocou levemente a superfície da mesa e sorriu. Não era um sorriso de triunfo. Era um reconhecimento íntimo de jornada. Naquela noite, o auditório lotou novamente. Convidados nacionais e internacionais, investidores, estudantes, parceiros sociais e membros da equipe ocuparam cada lugar. Telões exibiam imagens da transformação do prédio ao longo do ano. Quando Valentina subiu ao palco, os aplausos foram intensos, mas ela aguardou que o silêncio se estabelecesse antes de falar. Um ano atrás, começou, este prédio representava um limite. Hoje, representa possibilidade. O público acompanhava atento. Naquele dia,
Ouvi que talvez eu não tivesse presença suficiente para liderar uma expansão. Hoje, aprendemos que presença não é moldada por expectativa externa, mas construída por consistência interna. A frase foi recebida com murmúrios de aprovação. Este centro não é apenas sobre inovação tecnológica, é sobre inovação cultural, sobre redefinir quem pode ocupar espaços de decisão. As palavras ecoaram pelo auditório. Crescimento financeiro é importante, mas crescimento de consciência é transformador. Os aplausos interromperam brevemente o discurso. Entre os convidados estava Henrique, sentado discretamente nas últimas fileiras. Não buscava visibilidade, apenas observava. O contraste entre o ambiente atual e a sala que conhecera um ano antes era evidente. Valentina prosseguiu. Alguns acreditam que sucesso é conquistar aquilo que antes nos foi negado. Eu acredito que sucesso é construir algo tão coerente que a negativa inicial perde relevância. O auditório silenciou novamente. Este prédio mudou de nome, de propósito e de impacto, mas o que realmente mudou foi a narrativa sobre quem pode liderar. Ao final do discurso, a plateia levantou-se em aplausos prolongados. A comemoração seguiu com apresentações de projetos incubados no centro, depoimentos de jovens empreendedores e anúncios de novas iniciativas. Henrique deixou o auditório antes do encerramento formal. Caminhou pelo saguão iluminado, observando painéis com histórias de startups aceleradas ali. Ao atravessar as portas automáticas, percebeu que o edifício que antes simbolizava exclusividade, agora representava transformação coletiva. Nos dias seguintes, reportagens celebraram o aniversário do Centro Rocha. Artigos analisaram o impacto econômico e social do projeto. Universidades passaram a incluir o caso em disciplinas de estratégia e liderança. Valentina retomou a rotina habitual sem se deixar absorver pelo reconhecimento. Sabia que reputação se mantém com consistência diária, não com eventos pontuais. Em reunião estratégica na semana seguinte, reforçou metas de longo prazo. Precisamos consolidar internacionalização com responsabilidade, afirmou. Não podemos permitir que crescimento dilua propósito. O conselho concordou. Meses depois, o centro anunciou parceria com organizações internacionais para expandir programas de inovação social para outros países da América Latina. A iniciativa reforçou o posicionamento global da empresa. Enquanto isso, o Áureo Capital estabilizava-se sob nova gestão. A empresa seguia operando, mas sem o protagonismo anterior. Henrique dedicava-se à consultoria e a projetos de formação executiva. Em palestras privadas, frequentemente mencionava a importância de revisar vieses invisíveis nas decisões estratégicas. Em uma dessas ocasiões, declarou: "O mercado evolui quando aprendemos a questionar nossos próprios critérios." Sem citar nomes, reconhecia indiretamente o impacto da história que compartilhara com Valentina. No Centro Rocha, novos projetos floresciam. Um programa de bolsas para estudantes de tecnologia de periferias alcançou recorde de inscrições. Startups incubadas no prédio receberam investimentos significativos. A cultura interna mantinha-se alinhada a valores definidos desde o início. Em uma tarde tranquila, Valentina reuniu a equipe fundadora original em uma das salas colaborativas. Relembraram a primeira sala improvisada, os desafios iniciais, as noites incertas. Se tivéssemos aceitado a condição de substituir liderança naquela época, estaríamos aqui hoje? Perguntou um dos sócios. Valentina refletiu por instantes. Talvez estivéssemos maiores financeiramente, mas menores em identidade. O grupo permaneceu em silêncio pensativo. Ao final do encontro, ela caminhou sozinha até a varanda do último andar. A cidade à sua frente continuava vibrante, cheia de prédios espelhados e decisões silenciosas. Pensou na palavra que iniciara toda a transformação: adequado.
Agora compreendia que adequação é frequentemente sinônimo de conformidade, e conformidade raramente gera inovação. Ela não venceu por adquirir um prédio. Venceu por manter coerência quando seria mais fácil ceder. O Centro Global de Inovação Rocha não era apenas patrimônio físico. Era consequência de postura. Se você chegou até aqui, talvez esteja refletindo sobre portas que se fecharam na sua própria trajetória. Pergunte-se, elas eram fim ou redirecionamento? Valentina sabia a resposta para si mesma. Algumas portas se fecham não para limitar, mas para testar convicção. E quando convicção encontra estratégia, transforma a recusa em reconfiguração. Naquela noite, ao desligar as luzes do escritório, ela fez o mesmo gesto que fizera um ano antes ao sair da sala de reuniões do Áureo. Respirou fundo. A diferença era que agora não havia dúvida. A cidade refletida no vidro parecia menor do que o horizonte que ainda pretendia alcançar. Porque a verdadeira presença nunca esteve na sala que a recusou. Sempre esteve nela.